faz ela imaginar aquele momento que ela ia cair na tentação de usar o crack. Entendi. E fazer ela ter um comportamento distinto. E sentir de forma genuína, porque a alteração da percepção causada pela hipnose é capaz da pessoa sentir de uma forma mais autêntica como seria de verdade. Você tem atendido clinicamente pessoas que buscam a hipnose, por exemplo, para tratamento de dependência? Tem. E como é que é isso, O ponto é o seguinte, Beto? primeiro, sobre a hipnose, é importante ressaltar que a hipnose não é um tipo de terapia. Uhum. Não é, na verdade, é uma ferramenta. É uma E ela técnica. é uma técnica que, em geral, vai estar associada com várias práticas da própria psicologia. Então, por exemplo, se você pega psicanálise, Uhum. aí você tem técnicas baseadas em regressões, por exemplo, que são técnicas psicanalíticas. Se você pega a área comportamental, que é a área que eu mais me identifico, Uhum. você pega TCC. TCC, cognitivo-comportamental, Uhum. ou até mesmo a comportamental pura, né, se Sim. dizendo da análise do comportamento, a hipnose vai ser utilizada com ensaio mental, fazer preparação, ensaio mental, para enfrentamento, esse tipo de coisa. Fobias, por exemplo. Exatamente, né? funciona muito bem. E, em geral, a gente usa a hipnose para fazer visualização do como seria a vida sem o vício. Usa a hipnose para poder ajudar a pessoa a ter mecanismos e recursos para a mudança. Como que funciona o processo de hipnose? Na verdade, a gente vai usar técnicas que tradicionalmente a gente usa na psicologia. Mas a pessoa vai estar no estado mental alterado que altera a sua percepção. E ao alterar a sua percepção, ela tem um aflorar maior de expressão emocional, ela tem um aflorar maior de por que ela está fazendo aquilo. Então, por exemplo, entendi um cliente que está viciado em crack. E quando você pergunta, por exemplo, para alguém que está viciado em crack ou cocaína, tem alguma coisa que você gostava de fazer que você não faz mais? Você vai ver que a droga já entrou nele completamente. Ele só usa a droga. E o pior é o seguinte, a gente até comenta na importância de psicoeducação, mas muitas vezes o cliente sabe o que tinha que fazer. Ele sabe o que tinha que fazer, sabe como deveria agir. Só que, infelizmente, ele não vê que tem recurso para fazer aquilo. Ele não acha que ele vai conseguir fazer aquilo. E na hipnose a gente faz um relaxamento, geralmente é um relaxamento. Faz um relaxamento que leva a uma alteração de percepção. Então a pessoa consegue mais facilmente, por exemplo, imaginar como que vai ser a rotina dela amanhã. Então a gente faz ela vivenciar como se fosse um filme, a rotina do dia seguinte, e aí a gente evita uma coisa que eu sempre chamo de erros de previsão. Nosso cérebro, ele está querendo prever o que vai acontecer. É uma máquina máquina de predição, exatamente. Ela é uma máquina de predição. Não é um computador. Na verdade, é uma máquina que quer prever o que vai acontecer. Então, por exemplo, mais sofisticado. É um pouquinho mais sofisticado. Eu soube abrir a porta, aliás, nem fui eu, mas eu saberia abrir a porta aqui no estúdio. Eu nunca vi aquela porta na vida. Mas meu cérebro, devido à minha história, devido à quantidade de portas que eu abri na vida, eu saberia abrir essa porta. Ou seja, eu vou prever e ele age de acordo com a previsão. E frequentemente, né, quando a gente fala de vícios, tem os chamados erros de previsão. O que é isso? Duas situações. Imagina que você não quer comer chocolate. Aí tem duas situações. Na primeira, você vai para uma festinha de criança. Aí você se prepara, come uma coisinha antes e vai na festinha. A segunda chega assim: ô, Ana Beatriz, trouxe esses bombons que você mais gosta e te dou. A chance da pessoa comer nessa segunda situação é altíssima. Por quê? O cérebro tem um erro de previsão. Porque ele não previa que naquele aquela momento... pessoa ia levar... Aquela pessoa ia levar isso. Os meus bombons prediletos. Os seus bombons... Eu estou quase que batida no lance. Eu tô sem defesa. E exatamente. Então, a gente consegue evitar esses erros de previsão durante a hipnose. Então, por exemplo, aí você imagina... por exemplo, faz ela imaginar aquele momento que ela ia cair na tentação de usar o crack. Entendi. E fazer ela ter um comportamento distinto. E sentir de forma genuína, porque a alteração da percepção causada pela hipnose é capaz da pessoa sentir de uma forma mais autêntica como seria de verdade. Essa que é a grande diferença de uma terapia comportamental com hipnose ou sem hipnose. Porque... frequentemente, a terapia cognitivo-comportamental vai ser prescritiva. Olha, uma palestra, faz isso. Faça aquilo. Tá, mas eu já sei o que eu tenho que fazer. Vai até te ajudar nesse processo. Sim, mas o ponto é que
Muitos dos clientes já sabem. A questão é o start. É, Para a fazer. pessoa sentir que tem recurso para fazer